Romanos capítulo 8, vamos nos pôr em pé a leitura. Geralmente podemos fazer o capítulo inteiro. Este capítulo é comprido e, além de comprido, tem muita coisa importante, então nós vamos só tratar dos primeiros 17 versículos hoje. Romanos capítulo 8, lendo os versículos de 1 a 17. Vocês que têm a vista aí atualizada, leiam juntamente comigo. Vamos ler em uníssono. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que por isso toda a carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em nós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque os que vivem segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, pelo Espírito, mortificais os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o Espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Ó Pai, que texto maravilhoso este que acabamos de ler. Nós pedimos que o Senhor abençoe a nossa meditação neste texto. Que o Senhor nos faça compreender a vitória que alcançaste a nosso favor quando morreste e nos deste o teu Espírito Santo para habitar em nós, para vencer o pecado. Nós rogamos que o Senhor use isto, a santificação das nossas vidas, e nós rogamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis se assentar.
Romanos é um livro em que o apóstolo Paulo tem dito: eu vou apresentar o Evangelho. O Evangelho significa boas novas. Mas a primeira coisa que nós vimos que ele começa ao apresentar o Evangelho é falar da ira de Deus. Não é falar do amor de Deus, é falar da ira de Deus contra o pecado humano. Depois ele vai falar sobre o amor de Deus. Deus é amor também, mas ele se ira contra o pecado do ser humano. E no capítulo 3, então, a partir do versículo 21, nós passamos a observar que Deus fez algo a favor do pecador quando ele mandou o seu filho, que veio aqui, sofreu e morreu na cruz, para que Deus pudesse continuar sendo perfeitamente justo, mas também o justificador de pecadores que vêm a Cristo pela fé, não confiando mais na sua própria bondade, mas confiando naquilo que Cristo fez. E nós temos visto Paulo então desenvolvendo que a questão nunca foi e não é questão de nós nos apresentar a Deus como sendo bons, como tendo feito tantas coisas. O juiz, por exemplo, se o assassino disser ao juiz, mas na semana passada eu distribuí 10 quilos de alimento para uma pessoa carente, o juiz vai dizer: pois bem, o bem que você fez desconta o seu crime? Absolutamente não, né? Mas no caso nós somos culpados de pecado, mas tendo fé em Jesus Cristo, a provisão que Deus fez pelo nosso pecado, nós somos declarados pelo juiz que é Deus, justificados. Paulo tem então falado da nossa luta com o pecado. Nós vimos palavras talvez um tanto desanimador em relação a isto, em Romanos capítulo 7, versículo 15, por exemplo. Paulo disse: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ou ele diz no versículo 24: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas agora no capítulo 8, Paulo vai nos dar umas palavras que nos encorajam em termos de dizer: é possível a vitória sobre o pecado. E isto nós vamos ver especialmente a vida no Espírito vence o pecado. Vejamos o texto então. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Note bem aí, primeiramente isto. Paulo diz aqui que não há condenação para ninguém. Não é isto que ele diz, não. Ele diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É um grupo bem específico que não existe condenação para eles. A verdade é que há condenação para todos os que não estão em Cristo. Em Mateus capítulo 25,
nós vemos Deus agindo como juiz e dizendo para um certo grupo de pessoas: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, ao passo que para os justificados, vinde benditos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, mas fora de Cristo há condenação, sim. O que fez a diferença? Versículo 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do pecado e da morte. Isto é, o Espírito Santo vindo habitar na vida daquele que é salvo pela graça no Senhor. Ele livrou da escravidão ao pecado, da condenação. Quanto à morte aqui, não é dizer que nos livrou de morrer fisicamente, a não ser pelo arrebatamento. Todos nós vamos morrer, mas está falando sim da morte em termos de separação eterna de quem é vida, isto é, Deus. Versículo 3: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. É importante que a gente compreenda que a lei dada lá no Velho Testamento nunca foi dada para nos salvar. Nunca ninguém foi salvo por guardar um dos mandamentos, ou se pudesse guardar todos, que ninguém faz, né? Ninguém nunca fez, senão Cristo. Então, impossível quanto à lei mudar os nossos desejos pecaminosos. Este era o problema. Não era nem impossível necessariamente o homem, por exemplo, não matar, em termos de assassinar alguém. Porém, a palavra de Jesus Cristo deixa claro que quem odiar o seu irmão, ele matou o seu irmão, ele quebrou a lei de Deus. A lei, então, não podia impedir os desejos pecaminosos do ser humano, e é justamente lá dentro de nós, é lá dentro do coração que tinha que ter essa justiça. Mas, nota bem, uma coisa animadora neste versículo: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, não tinha o poder de transformar o nosso coração. A lei só podia nos mostrar a nossa condenação pelo nosso pecado. Aí Paulo diz: isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho. O que a lei não podia fazer, Deus pôde, e Ele fez como? Ele fez enviando o seu Filho aqui a este mundo. Ele veio em forma humana, Ele veio em carne. Deus se fez homem. Ele fez uma coisa que nós jamais faríamos. O homem sempre costuma procurar crescer para uma coisa maior e maior, mas
Deus se humilhou, ele se tornou como uma de suas criaturas, assumindo forma humana. Ele fez isto a fim de, como Paulo continua dizendo, ele se tornou na semelhança de carne pecaminosa. Mas nota, só diz aí na semelhança, não é que ele se tornou um pecador, não. Ele foi semelhante a nós em tudo, menos a questão do pecado. E aí diz, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. O ser humano não foi criado para viver independente de Deus. Até Adão e Eva, antes de pecarem, Deus os deu instrução. Deus nunca nos criou para vivermos independente dele. Mas uma vez que Adão pecou, ainda mais se tornou necessário que nós buscássemos a ele para saber como viver e agradar a ele. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que Deus fez enviando o seu Filho aqui tinha um propósito. Deus mandou Cristo aqui a este mundo não a fim de que a gente pudesse ir para o céu e continuar vivendo rebelde contra ele em pecado. Foi a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. E mandou o seu Filho com a finalidade de nos salvar da escravidão ao pecado, a fim de transformar as nossas vidas, em vez de serem egoístas, a dizer: quem manda aqui sou eu, pensar em Jesus como: Senhor, tu és o meu Criador, tu mereces que eu viva para a tua glória, eu quero fazer a tua vontade. Diante de ver com grande amor ele manifestou, lavando o nosso castigo, permanecendo Deus assim ainda sendo justo. Ele fez isto e ele transforma o coração do ser humano de forma que ele passa a querer viver obediente e submisso ao seu novo Senhor. No final do versículo 4 tem esta parte, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Talvez algum de vós tenha essa mesma frase no final do 1. Eu já tive pessoa que chegou aqui em casa dizendo: mas a Bíblia que você me vendeu está faltando uma parte. Eu já sabia o que queria falar. Era justamente sobre este texto aqui. E então eu abri a Bíblia para ele e mostrei que a questão não é se esta frase é bíblica ou não. A questão é se deve estar no versículo 1, no final do versículo 1 e no final do versículo 4. Que, no caso, quando se trata de os manuscritos mais antigos e melhores, só está no final do 4. Então não é uma diferença quanto a se é verdade essa frase,
que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. É só uma questão se era para ser repetido 2 vezes no texto original. Então, aquele que é salvo, Paulo está dizendo, ele anda segundo o Espírito. Logo em sequência, então, Paulo agora passa a falar do contraste entre a vida velha, vivida no pecado, e a vida vivida no Espírito. Ele diz, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para as coisas do Espírito, do Espírito. Deixa eu ver se eu consigo segurar aqui isso aqui. Me ajuda aqui, Tiago. Segura mais ou menos assim. Isso aqui então seria uma inclinação. E se eu soltar esse pente aqui, esse pente tem capacidade de subir por conta própria? Pois bem, aqui está falando daquilo que se trata da inclinação nossa por natureza. Os que se inclinam para a carne cogitam, valorizam, pensam nas coisas da carne. Se eu soltar o pente, ele só tem uma direção em que pode ir, e é cair. Isto é um exemplo da natureza humana. A natureza humana é rebelde contra o Senhor. É fazer a própria vontade em vez da vontade do Senhor. Mas aí ele diz, os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. A diferença então é a mesma inclinação estando aí, e a força do Espírito pode puxar contra a inclinação natural de querer cair do pecado. O Espírito tem a força de mudar de vontade e puxar para cima contra aquilo que por natureza o ser humano faria. Ele continua dizendo então no versículo 6, porque o pendor da carne, ou essa inclinação da carne, vai levar para onde? Para a morte. E olha que essa inclinação é forte. Eu me lembro bem de junto com outro homem procurar aconselhar uma pessoa que estava começando um relacionamento adulteroso, e nós exortamos este homem. Ele sabia que estava errado, sabia a complicação que isto faria para a sua própria família, mas governado mesmo pelos seus desejos carnais, ele preferiu destruir a sua própria família, adulterando. Mesmo exaltado, ele continuou no seu pecado, lamentavelmente, para mais tarde se arrepender depois de ter destruído muita coisa. Então, o pendor da carne dá para a morte. Morte em todos os sentidos. Morte em termos de relacionamentos aqui, mas mais do que tudo, morte em relação
a separação de Deus. Mas a inclinação, e essa parte é entendida aqui, a inclinação do Espírito, não somente para o contrário, a vida, mas também para a paz. O pecado não somente leva à morte, mas é o pecado, afinal de contas, que destrói relacionamentos aqui na terra, como também separa de Deus. E por isso Paulo continua dizendo no versículo 7, descrevendo a condição do homem como pecador. Por isso, o pendor, ou a inclinação da carne é o quê? Inimizade contra Deus. Todos nós aqui, todos nós nascemos inclinados a sermos inimigos de Deus. Todos nós precisamos de sermos reconciliados com Ele. O pendor, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, e ainda diz mais, nem mesmo pode estar. Nós podemos mudar esta natureza pecaminosa, esta inclinação para o pecado. Paulo vem descrevendo aqui nos capítulos 6 e 7. Nós não podemos mudar isso, mas tem um que pode: o Espírito Santo entrando e habitando a vida daquele que arrependeu-se do seu pecado, que creu em Cristo. Este tem transformação de vida. Porquanto os que estão na carne dificilmente podem agradar a Deus. É isso que diz? É? Não. Os que estão na carne não podem. Não podem agradar a Deus. É triste a situação destes. E a questão é porque é difícil agradar a Deus? No caso, não é porque é difícil agradar a Deus. Aliás, é impossível agradar a Deus enquanto nós vivemos rebeldes contra Ele. É impossível agradar a Deus porque, primeiramente, o homem não quer fazer isso. O homem, sendo o egoísta que é, quer agradar a si mesmo. A inclinação dos desejos do homem natural sempre o levam a mais pecado. Se lembram daquela história do rei Saul em 1 Samuel capítulo 15? Deus falou para Saul e disse: vá lá exterminar os amalequitas, e junto com os amalequitas todos os seus animais. E o que foi que ele fez? Ele fez o que quis. Ele destruiu tudo que era desprezível aos seus olhos, mas poupou o rei, talvez com orgulho de poder mostrar: eu conquistei esse rei, e poupou os melhores dos animais. E Deus se agradou dizendo: Saul, você fez 99% do que eu ordenei, eu fiquei muito alegre. Não, Deus chamou isto de rebeldia. E Deus até comparou a rebeldia com a feitiçaria.
Deus disse: é melhor obedecer do que sacrificar. Obediência a Deus não é a gente ouvir o que Ele quer e aí submeter a parte que nos agrada. Isso aí é rebeldia. Algumas das coisas que o Senhor quer de nós nos satisfazem e a gente faz. Mas é demonstrado o pecado, a nossa rebeldia contra Ele, aquelas partes onde nós recusamos nos sujeitar à vontade dEle. Obediência, sim, é mostrado quando nós cremos que Ele é o Senhor, Ele sabe o que é melhor, e fazer ainda de coração tudo que Ele nos ordena. O que é necessário para podermos agradar ao Senhor? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Aliás, seria interessante você estudar a frase agradar ao Senhor. Em Hebreus 11, 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Isto é, virado, é possível agradar a Deus crendo nele. É impossível agradar a Deus sem fé, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Por natureza, então, o homem é escravo do pecado, mas ele pode ser liberto pelo Senhor e por sua palavra, como diz em João capítulo 8. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Talvez o homem diga: eu vou parar de cometer esse pecado. Mas o homem é fraco. Por si próprio ele não se liberta do pecado. Mas Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, voltando lá a Romanos capítulo 8, e agora versículo 9, nós vemos Paulo introduzindo este contraste. Ele diz: vós, porém, não estáis na carne. Se quem está na carne, isto é, o homem natural, o homem sem Cristo, que é inclinado a pecar e não pode se livrar disto, está destinado a ser cada vez mais governado pelos seus pecados. Se este não pode agradar a Deus, Paulo diz: mas vós não estáis na carne. Aqui, naturalmente, ele está falando daqueles que são salvos. Ele diz: mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Entre muitas coisas que ocorrem quando o homem se arrepende do seu pecado e crê em Jesus Cristo, uma das muitas coisas que ocorrem nesse tempo é que o Espírito Santo vem habitar nele. É este Espírito Santo morando no crente. Ele é que transforma, ele é que faz a diferença na vida do ser humano. Ele é quem produz aquilo que diz em 2 Coríntios 5:17:
E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram. O ódio, a amargura contra Deus, contra o próximo, o furto, a mentira e assim por diante passam a ser detestáveis. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E aí Paulo diz: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É tão importante a questão do Espírito Santo e ele habitar o crente, que Paulo diz: se é salvo, tem o Espírito Santo, tem a presença dele habitando, para dar força, para não estar mais inclinado a pecar, ao domínio do pecado. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É grande erro a questão de muitos dizerem que a demonstração de espiritualidade, a demonstração de que tem o Espírito Santo é falar em línguas. É bem fácil em 1 Coríntios capítulo 12 provar que isto não é verdade. Em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo falando aos Coríntios, ele diz no versículo 13: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Ele diz que todo salvo foi batizado no corpo de Cristo, colocado como parte da sua igreja. Não tem nenhum salvo que não foi batizado no Espírito. E aí no mesmo capítulo, no final do capítulo, falando sobre os dons espirituais, Paulo pergunta, e com perguntas que esperam determinada resposta, versículos 29 e 30. Porventura são todos apóstolos? E a resposta é o quê? Não. Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Não. Tem todos dons de curar? Não. Falam todos em outras línguas? Não. Interpretam-nas todos? Então Paulo demonstra aí muito claramente que a questão da presença do Espírito Santo não é uma questão de falar em línguas. A presença do Espírito está em cada um dos salvos. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Continuando então no versículo 10: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Nota bem o que Paulo está enfatizando aqui. Se o Espírito Santo habita em você, o que foi que ele fez? Versículo 11: se habita em vós o Espírito daquele que
ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Ele tem poder até sobre a morte, né? Ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Nem a morte o venceu. Se este mesmo Espírito então habita em você, ele não seria então capaz de vencer o pecado na sua vida? Claro que ele pode. É grande poder. A pergunta que cabe é: este Espírito habita em ti? Este Espírito habita em ti, libertando do pecado? Paulo então continua nos versículos 12 a 17, falando sobre o fato de que, ao nos salvar, Deus nos faz filhos dele e herdeiros dele. Grande bênçãos. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Pecado, morte sempre andam juntos. Desde Adão e Eva, Deus disse: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Pecou, morre. Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes, ou fazem morrer os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo inspirou este livro, a Bíblia. Este livro está servindo de luz para o teu caminho, te conduzir dentro da vontade do Senhor e contrário àquilo que naturalmente tu desejas, mas que no final de contas desejas para a tua própria destruição e perdição eterna, se manter rebelde contra o Senhor. Porque, versículo 15, não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. A verdade é que muitas vezes o homem sabe que o seu pecado vai trazer consequências. A pessoa que caminha aí no mundo da droga sabe que a inclinação é para o furto. E o furto pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas o furto leva a consequências também. Muitas vezes prisão e muito sofrimento. Mas mesmo assim, o homem sem Cristo é dominado por aquele desejo do pecado. O desafio, o interesse até pelo que é proibido reina, governa no coração do ser humano. Mas aqueles em quem o Espírito Santo veio habitar, estes então são feitos filhos de Deus, amados por Ele, pessoas a quem Ele então libertou
da escravidão ao pecado, dando-lhes novos desejos. Versículo 15 ainda, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes sim o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Quanto a nós seres humanos sermos feitos filhos de Deus, João 1, 12 e 13 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não somos por natureza. Por natureza nós somos filhos do diabo. Todos nós, por natureza, somos filhos da ira. Só existem duas famílias, espiritualmente falando, aqui neste mundo. Mas quando Deus faz àquele que crê em Cristo um filho dele, é por adoção. Adoção. Eu e a Eliana, Deus nos deu 11 filhos, que são filhos naturais, não adotivos. Acontece pessoas terem filhos que não querem. Havia uma mulher grávida que não queria estar grávida, às vezes aborta, até matando aquele ser inocente, ferindo a lei de Deus. Mas, quanto a adotar, ninguém adota um filho se não é que quer. E Deus adota como um filho aquele que Ele salva, de forma que os seus filhos passam a poder clamar Abba Pai para Ele. Pai como protetor, Pai como provedor, Pai como instrutor, Pai como disciplinador quando necessitamos. O próprio Espírito, então, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando Ele entra na vida do ser humano, Ele transforma o coração, Ele dá novos desejos de agradar a Deus. E como fruto disto, Ele nos dá a segurança que de fato Ele transformou as nossas vidas, Ele nos fez seus filhos. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O filho é herdeiro. Meus pais faleceram e eu tive uma pequena herança. Meus pais não eram ricos não, mas herdeiro, querido pelos meus pais. Quando a gente partia, a gente não pode lavar o que tem. E eles deixavam alguma pouca coisa para nós, os seus filhos, herdar. Mas nota uma coisa no final do versículo 17, que não é o que o ser humano costuma querer, é o sofrimento. Se com ele sofremos, Cristo sofreu e não foi pouco. E foi ainda inocente. Ele não merecia isto. Em breve nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Mas vamos ver aí
que ele sofreu inocente. Ele sofreu, mas é compreender que se na vontade de Deus o seu filho sofreu, às vezes nesse mundo pecador nós vamos sofrer também. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Nós naturalmente queremos logo a glória, mas na ordem bíblica o sofrimento vem antes da glorificação. No que segue no final do capítulo, Paulo vai falar mais sobre essa glorificação que há de acontecer. Deus permitindo, nós vamos ver isto no próximo domingo. Aquele texto que o pastor Marcos leu no começo, em Gálatas capítulo 5, é uma demonstração realmente daquilo que Paulo vem falando aqui em Romanos 8, em termos de mostrar a diferença entre viver na carne e viver no Espírito. Deixa eu reler este texto. Gálatas 5,16. Ele vai estar contrastando a vida na carne, onde os nossos desejos pecaminosos reinam e governam nossas vidas. Ou sim, pode ser que a gente deixe um pecado por algum tempo em busca de um benefício para nós, mas não é que envolve arrependimento para com Deus e fé unicamente em Jesus Cristo para salvá-lo. É só abandonar um pecado por egoísmo próprio. Mas o Espírito transforma do interior para fora. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou os desejos pecaminosos, a gente poderia dizer aí. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. É importante a gente compreender que Cristo nos chama para morrer para si mesmo, a passar a ser que os nossos desejos são transformados e dominados por um desejo de agradar a Ele. A vida cristã é uma vida de luta contra o nosso próprio querer, mas o Espírito opera isto na vida do salvo. Mas se sois guiados pelo Espírito, através da palavra de Deus, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e aqui segue uma lista daquilo que naturalmente é produzido na vida do ser humano que está sem Cristo: a prostituição, o sexo fora do casamento, a impureza, que incluiria o adultério de pessoas casadas, a lascívia, que inclui desejos sexuais, mesmo que não sejam levados a uma prática física. Interior importa, né? Desejos sexuais ilícitos, idolatria, feitiçarias, inimizades, quer dizer, vive
com ódio de certas pessoas, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas do que o outro tem, pode levar a querer o mal para outra pessoa, ou roubar o que tem. Bebedices, glutonarias, que é comer demais, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Deus é muito claro ao dizer que não vai para o céu, não vai gozar a presença do Senhor quem vive nestes pecados. Mas, em contraste com as obras da carne, isso não significa que todo pecador tem todos estes. O fruto do Espírito, por outro lado, e o fruto do Espírito é singular. E quer dizer que o fruto do Espírito na vida do crente não é ele tem amor, mas não tem alegria, e não tem paz, mas tem longanimidade ou paciência. O fruto que o Espírito produz envolve todas estas características: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O Espírito Santo vem produzir. Ele tem produzido estas coisas na sua vida. E os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne, os desejos pecaminosos, com as suas paixões e concupiscências. Seus desejos pecaminosos foram crucificados em Cristo. Se você é um salvo, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Estas são então algumas das coisas que o Espírito Santo produz na vida do salvo. Em Efésios, capítulo 5, produz cantar. Em 5:19, produz um espírito de gratidão. No versículo 20, produz um espírito de submissão, e é demonstrado em a esposa ser submissa ao marido, versículo 22, em o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja, no versículo 25, em filhos obedientes aos pais, em pais criarem os filhos na disciplina e admoestação do Senhor, no versículo 4, afeta a vida no trabalho, sendo obediente ao patrão, seguindo a Cristo no trabalho que faz, e assim por diante. Estas são coisas que o Espírito Santo produz na vida do salvo. Deus já te fez herdeiro dele? Aliás, eu estava procurando ver quem era o mais rico aqui em Salvador. Eu não discuti, eu não sei quem é o mais rico. Eu sei que dizem que o ACM Neto, o prefeito, é um dos mais ricos aqui. Você gostaria de ser herdeiro dele, da fortuna dele? Mas como comparar isso com ser herdeiro de Deus? Aquele que é só falar e a terra aparece. Este
é rico mesmo. Este tem poder. Este tem sabedoria. O triste é que muitas vezes a gente está preocupado só no imediato, agora. A gente quer logo a glória e não sofrer. Mas como Paulo tem declarado aqui, os que são verdadeiramente filhos de Deus e herdeiros, eles vão, enquanto aqui na terra, sofrer algumas coisas. O texto que segue vai elaborar mais sobre isto, aquilo que nós vamos ver no próximo domingo, Deus permitindo. É bem diferente a história bíblica daqueles que andam dizendo: pare de sofrer, venha para a nossa igreja que você não vai sofrer mais. A Bíblia não ensina isto. Há, de fato, a garantia que vai sofrer, mas a glória vem mais tarde para aqueles que são salvos pelo Senhor. Obrigado, ó Pai, por Tua santa palavra. Tu conheces o coração de cada um que está presente aqui hoje de manhã. Te agradecemos pela presença de cada um e que o Senhor possa graciosamente salvar qualquer um que nunca se arrependeu do seu pecado, nunca passou a crer em Cristo, que possa fazer isto hoje mesmo. E aqueles que estão em Cristo, que nossas vidas sejam caracterizadas dia após dia em progresso em santificação, por causa do Teu Espírito Santo que em nós habita. Nós rogamos isto no nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.